Cheguei! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Felizes e saltitantes? Porque eu estou aqui animadíssima. Vou transmitir um conteúdo maravilhoso para vocês, que vai fazer parte da preparação nessa reta final, principalmente, porque hoje vamos falar em especial sobre DCAP, sobre essa prova de Serra, área da saúde, uma excelente oportunidade aí, várias vagas, e vamos conversar, e não só conversar, vou trazer uma redação, não trouxe uma redação de uma aluna. Eu gosto muito de trazer redação, deixa só a gente colocar aqui para carregar. Prontinho, já pensou em interromper a aula no meio do caminho porque acabou a bateria? Não dá. Então já tá aqui carregando, vai dar tudo certo. Então por que eu gosto de trazer redações de alunos? Para vocês entenderem que não é um bicho de sete cabeças, não é fácil, lógico, que senão qualquer um conseguiria, teríamos notas fantásticas aí no certame, no que concerne a discursiva, a gente sabe que é o contrário. Muitos alunos, inclusive, não fugiriam tanto de concursos em que esteja cobrando prova discursiva, mas não é difícil, é complexo. É necessário que vocês tenham constância, tenham disciplina, treinem, se dediquem realmente a conseguir elaborar um bom texto. Então é necessário dedicação, tá? Não dá para correr para esses atalhos, tá? E ao encontro de esqueletos, fórmulas mágicas, porque a gente sabe que não dá certo. Então, realmente é algo trabalhoso que você vai ter que pegar, escrever, sentar, fazer pelo menos uma redação por semana. Então, não é todo mundo que está disposto a isso. Então, o concurso realmente não é para todo mundo. É só para quem realmente quer fazer acontecer. Então, se você está aqui me assistindo, nesse momento é porque você é uma pessoa assim, vai dar tudo certo para você, tá? Para alguns demora um pouco mais, outros um pouco menos, mas não consegue somente quem desiste. Quem não desiste, gente, consegue, tá? Eu já tô aqui nessa estrada há muitos anos e isso é algo que todos nós professores sabemos, é unânime, tá? É só quem desiste que não consegue. Então, força na peruca que vai dar certo, tá? Então, é uma redação de uma aluna. Tem pontos positivos, que está certo, que está muito bom, tem pontos que precisam ser melhorados, então dessa forma você pode perceber que às vezes o desvio que ela cometeu ali naquela redação é um desvio que você também comete, então você consegue se ajustar, diferente se fosse o caso de eu trazer uma redação minha, de um outro professor, de uma redação que já teve uma avaliação excepcional. Eu gosto de trazer redações que realmente têm alguns desvios para ensinar para vocês o porquê está errado e como consertar, que é o principal, né? Fazer com que vocês sejam críticos, aprendam, pensem, sejam inteligentes, que esse é o meu objetivo aqui com vocês, tá? Não é trazer nada mastigado pronto, porque a gente não vai conseguir nada na vida desse jeito, não é verdade? Então tá, então é uma redação pronta, trouxe um tema, a gente vai falar sobre tema também, como interpretar esse tipo de proposta, que esse é o meu objetivo aqui. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, que você quer ver aqui no canal, já deixa o like aqui para a prof, porque eu gosto de entender como é a aula que vocês mais gostam de assistir. Lógico que eu não posso ir aqui só trazer esse tipo de conteúdo, mas eu sempre trago o que vocês gostam mais. Então, às vezes eu trago um tipo de conteúdo, eu vejo, a galera não gostou tanto, então eu evito de levar. Em alguns momentos é necessário por conta de algumas estratégias de estudos que a gente precisa ter, que a gente precisa traçar para algumas discursivas, mas eu evito o tipo de aula. Eu gosto de aula com redação pronta, gosto de aula com aluno, gosto de aula que fala da banca, então deixa seu like para eu entender que é esse tipo de conteúdo que eu tenho que trazer aqui mais vezes no canal. E outro ponto importante, quando você dá um like, você não ajuda só o professor a entender o que vocês querem, para que o canal seja feito da forma que vocês gostam, mas também para vocês, porque o YouTube entende que esse tipo de conteúdo, ele é relevante para você, esse tipo de conteúdo que você quer assistir aqui, então ele vai sugerir mais vídeos relacionados a DCAP, a ter dissertativo argumentativo, a correção de redação. Então, vocês vão avaliar didáticas de outros professores, que isso é muito importante. Nós, professores, não somos concorrentes de forma alguma. Um agrega
na vida do outro, tá? A gente está aqui com o único objetivo, transmitir conhecimento para vocês, tá? Tem alguns alunos que gostam mais da didática de alguns professores, outro de outros, mas todos nós professores somos muito prósperos, temos muitos alunos, graças a Deus, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua particularidade, e a gente vem conquistando aí vocês com o nosso objetivo, que é transmitir conhecimento. Perfeito? Então vamos lá para o tema. Antes de mais nada, vamos falar de decap? Primeiramente, a banca IDCAP, ela não tem nada assim de muito específico que a gente tem que se atentar que só ela tem, ou que ela tem e outras bancas também é algo mais exclusivo, tá? O único detalhe dela que é bem diferente das demais bancas é a quantidade de linhas, que ela exige uma redação com até 25 linhas. Ah, prove bem tranquilo, bem mais fácil. Não é? Lamento te dizer, mas elaborar uma redação com 30 linhas, quando você começa a realmente aprender a escrever uma redação, quando você tem conhecimento do objetivo desse tipo textual, da forma correta de estruturar, você vai perceber que é muito mais difícil elaborar um texto com 30, com 25, com 20, porque a FGV também cobra com 20, o Instituto AOCP também está cobrando com 20 linhas, é bem difícil com 20, 25 linhas do que com 30 ou 40 linhas, como o CNU cobrou com 40 linhas. Então, é bem mais difícil, porque a banca ela quer a estrutura completa, ela não quer um texto pela metade. Muitos alunos falaram, prof, eu posso escrever só um parágrafo de desenvolvimento? Não pode. Tem que ser a estrutura completa, como se fosse uma redação de 30. Lógico, gente, nós vamos ser mais sucintos, vamos ser mais objetivos, a gente não vai poder delongar, detalhar tanto, mas a gente precisa apresentar todos os elementos obrigatórios de cada parágrafo, tá? Temos que atender em sua totalidade o tipo textual, dissertativo, argumentativo, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui com essa correção que eu trouxe para a gente conversar, e a gente vai se basear nela, tá bom? A banca não transmite uma dificuldade para interpretar o tema. Ela geralmente coloca 3 coletâneas, um gráfico, 2 coletâneas enormes, um gráfico, uma charge, não é nada de outro mundo, tá? Não é difícil como o FCC, a gente sabe que é difícil, como a FGV, a gente sabe que algumas propostas dela é difícil, e Decam também, então ela vai aí bem tranquila, tá? Várias coletâneas para vocês entenderem qual é o núcleo, qual é o assunto, principalmente qual é o recorte, de que forma a banca tá delimitando a discussão sobre esse assunto, tá? Então ela facilita a vida de vocês, não é nada que vai fazer vocês descabelarem como é a questão, ó, gente, coloquei errado, como é a questão das outras bancas que eu mencionei aí. Então essa aqui é a redação, tá? 25 linhas, banca IDCAP, a banca geralmente, um ponto que eu esqueci de falar com vocês, a banca geralmente, ela cobra assuntos relacionados ou à instituição ou ao cargo, não é conhecimento técnico, tá? Por exemplo, é para a área da educação, então ela cobra eixo educação, assuntos relacionados à educação, tá? De atualidades, não é conhecimento específico, perfeito? É na área da saúde, ela vai cobrar assuntos do eixo saúde. Lembrando que essa é a postura que geralmente ela adota, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque essa informação ela não está no edital, isso é de acordo com a experiência que a gente tem com a banca. Então, não quer dizer que ela vai sempre manter a mesma postura. Ela sempre cobra assuntos relacionados à educação quando é para um cargo da área da educação. E se ela quiser cobrar um assunto relacionado à saúde, à segurança pública, ela pode, porque não tem nenhuma informação no edital que vai ser cobrado temas relacionados à educação. A mesma questão é para a área da saúde. 90% de chance de ser cobrado o eixo temático saúde, mas não quer dizer que ela só vai cobrar, não tem outra alternativa. Tem, porque não tem essa informação no edital, tá? Por exemplo, os meninos da PP Bahia,
tem a informação lá no edital que vai ser cobrado um tema relacionado à atribuição do cargo, não é um tema técnico, é acerca de atualidades, porém é do ambiente carcerário. Então isso ajuda a gente muito, galera, muito, isso facilita a vida da gente, assim, absurdamente, tanto de nós professores, que vamos prepará-los, como de vocês, alunos, que já sabem o que precisa focar para escrever a redação, mas não tem essa informação, tá? Na EDCAP, então é o que a postura que geralmente ela adota. Por esse motivo, eu sempre deixo os temas relacionados à atualidade disponíveis para vocês, para que vocês deem uma lida. Eu falo, olha, foca a escrita em textos, né, em assuntos relacionados ao eixo temático saúde. Então, vocês sabem que tem uma forma de filtrar lá por eixo temático na plataforma. Então, filtre e desenvolva a sua redação baseado nesses temas, tá? Nesses assuntos. Agora, a banca pode cobrar um outro assunto, como não está no edital. Então, eu deixo aberto, dê uma lida nos outros temas, passa o olho, esteja atualizado, porque, gente, eu não gosto que meus alunos chegam no dia da prova e falam, nossa, a professora não falou que isso podia acontecer, nossa, cara, sejam pegos de surpresa totalmente. Eu gosto que meus alunos sejam preparados para todas as possibilidades possíveis, tá? Então, eu gosto de abrir esse leque, ser muito clara, ó, a banca, ela pode nos surpreender, esteja preparado. Tá? Por quê? Para os meus alunos se sentirem seguros, tá? Vai chegar lá, vai ler a redação, nossa, fácil, vou fazer com o pé nas costas. Nunca é fácil, gente, mas o aluno está seguro, porque ele foi para a prova ciente das possibilidades. Então, é isso que eu gosto de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, por isso, meus alunos estão focando em temas relacionados ao eixo saúde, sem negligenciar outros assuntos. Leiam, continuam lendo sobre outros assuntos que todos os temas de atualidades estão disponíveis para vocês. Então vamos lá, qual é o objetivo da introdução em um texto dissertativo argumentativo? Vocês precisam, turma, entender qual é o objetivo desse tipo textual, primeiramente, tá? Nada pode ser no escuro, tem que ser tudo muito claro para vocês aprenderem realmente, de fato, a escrever. Então, o objetivo do tipo textual dissertativo argumentativo é o quê? É você convencer o seu interlocutor acerca do seu posicionamento por meio de argumentos. Por isso que chama argumentativo. Você vai usar argumentos para convencer. Então, esse é o principal objetivo. Você precisa entender isso para você conseguir ser persuasivo, tá? Tem que ficar clara ali a sua intenção, que é de convencer. É a sua intenção. Deve ser essa, única, exclusiva. Então, aqui na introdução, de uma certa forma, de forma implícita, você está falando para o seu corretor. Olha, corretor, esse aqui é o assunto da redação, esse é o meu posicionamento e esses aqui são os argumentos que eu vou utilizar para convencer você acerca do meu ponto de vista. É isso que você fala. Então, serve somente para apresentação, tá? Ela precisa ser curta, não pode delongar demais, tá? Então, você contextualiza, apresenta o seu posicionamento juntamente com o tema, faz as duas funções ali ao mesmo tempo, né? Vocês aprenderam isso nas aulas e depois vocês apresentam os argumentos, tá? Tem uma ordem, essa ordem ela precisa ser respeitada. Lógico, gente, eu não vou conseguir aqui dar uma aula aprofundada sobre todos os parágrafos, tá? Todos os parágrafos, eles têm uma ordem e eu traço estratégias para vocês realmente saber o que escrever em cada momento na redação, que é o seu principal objetivo para não ter aquela crise da folha em branco. Então, você sabe que na hora que pegar a redação, vou elaborar uma introdução com no máximo 7 linhas. Esse aqui é o tema, esse aqui é o meu núcleo, esse é o recorte, dessa forma que eu vou pensar. Então, tem uma aula específica ensinando a vocês a montar o projeto de texto, e aí vocês têm que entender. Gente, estrutura vocês têm que dominar de trás para frente, de frente para trás, para não ter a crise da folha em branco, tá? Então, o único objetivo da introdução é apresentar, nada mais, ok? Então, vamos ver se a aluna ela cumpriu. Antes de mais nada, tema: saúde pública e o consumo de drogas no Brasil. Qual que é o núcleo desse tema? Saúde pública é um assunto e consumo de drogas no Brasil. Consumo de drogas, né? No Brasil, está delimitando aqui
a região que ela quer, que a banca quer que fale acerca do consumo de drogas. Então, o núcleo é saúde pública e consumo de drogas. Nossa, prof, tem 2 núcleos, e agora? Temos aqui também uma conjunção e. Então, sempre que tivermos uma conjunção e, mais 2 assuntos que são núcleo, a banca quer a relação desses 2 assuntos, tá? Então, o que a maioria faz aqui, muitas vezes não entende por que a nota é ruim. A maioria vai pegar esse tema, vai falar sobre saúde pública no D1 e vai falar sobre consumo de drogas no D2. E aí, quando recebe a nota, fala, nossa, o tema foi fácil, bem tranquilo. Sabe aquele tipo de prova que a gente erra feliz? Nossa, a questão 5... Não, eu fui mal nessa prova, mas a 5 não tem como, aquela ali foi para não zerar. Aí quando você pega, você errou a questão. É bem assim, o tema foi super fácil, no tranquilo. E aí falou sobre saúde pública no D1 e sobre consumo de drogas no D2. Aí não sabe por que a nota tá ruim. Professor, nós quer entrar com recurso, gente. Isso aqui foi um erro. E aí, é isso que acontece, tem que relacionar os 2 assuntos. Então, eu tenho que falar sobre a relação do consumo de drogas e saúde pública no D1 e consumo de drogas sobre saúde pública no D2. Não posso, de forma alguma, tratar esses assuntos de forma isolada. Perfeito aqui? Então tá, tem uma aula específica na plataforma que ensina a vocês como interpretar corretamente os temas, tá? Eu coloco todas as possibilidades que a banca pode apresentar na frase temática e vocês vão aprender a como interpretar e nunca mais tangenciar tema, tá? Fuga nem se fala, né? Tangenciar, que é o que mais acontece. Então, vamos lá. Parafraseando o poeta Drummond, as leis não bastam, porque as leis não mudam os homens. Então, na verdade, aqui não é parafraseando o poeta, né? Aqui você pode colocar parafraseando a frase do poeta, o pensamento do poeta, tá? Que faltou algo para realmente transmitir o sentido que ela queria. Nessa perspectiva, conectivo é compreensível a ineficácia do proibicionismo no combate ao consumo de drogas no Brasil, principalmente quando a temática é negligenciada enquanto saúde pública. Qual que é o problema aqui, galera, até então? Na conexão desses 2 períodos. Esses 2 períodos, eles estão completamente desconexos. A conjunção, o conectivo, ele não é suficiente para conectar esses 2 períodos. Ele é imprescindível, mas ele não é suficiente. Então, o que eu quero falar com vocês? Textos dissertativos argumentativos. Falei anteriormente que o objetivo é o quê? Convencer o seu interlocutor. Como que eu consigo ser persuasiva quando eu quero convencer você de alguma coisa? Eu tenho que mostrar para você que eu domino aquele assunto sobre o qual eu estou falando. Eu tenho que mostrar para você que eu sei do que eu estou falando, eu conheço. Dificilmente eu não vou conseguir te convencer. Porque eu estou falando, eu estou utilizando informações de conhecimento geral que você tem acesso para embasar a minha argumentação. Então, para isso que serve a fundamentação, os repertórios no texto dissertativo argumentativo. Um aluno, recentemente, na verdade é um inscrito aqui do YouTube, me perguntou recentemente, não lembro em qual aula foi, prof, eu sou muito ruim para decorar, eu não decoro o repertório de jeito nenhum. Se eu escrever uma redação coesa, com bom encadeamento lógico das ideias, apresentando exemplos e argumentando sem apresentar nenhum repertório, consigo uma redação nota máxima? Não. Se for corrigida de forma justa, não consegue, tá? Porque, gente, como eu falei, é para ser justo mesmo. No quesito habilidade argumentativa, se eu apresentei repertório, tá? No D1, D2, e na minha introdução, e você só apresentou exemplos e senso comum, que a gente chama, tá? Quando o aluno ele não apresenta repertório, é uma argumentação dentro do senso comum. A minha nota, ela tem que ser maior que a sua. Obrigatoriamente, a gente não pode ter a mesma nota. Eu tive muito mais trabalho para elaborar a redação, a princípio, não somente elaborar, para transmitir aquele conhecimento, do que você, que não apresentou repertório. Então, se você
se contentar com 80%, estando o restante muito bom, tá? 80% para as bancas aí um pouco mais médio, né? Exigente, 85% para as bancas muito tranquilas, né? Mamãe, ok, mas uma nota acima de 90%, 95% de aproveitamento, não consegue. Precisa apresentar repertório, porque é ele que faz com que os seus argumentos sejam convincentes, porque o corretor ele vai ler, ele fala, não, o cara sabe do que ele está falando. Só que, cuidado, não é só apresentar a fundamentação, igual a aluna fez aqui. O que a aluna fez? Ela só apresentou uma paráfrase da frase do poeta. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema? O que isso tem a ver com o posicionamento dela? Não relacionou. Então, isso é um problema. Por quê? Porque a banca, primeiro, ela pode descontar no que concerne a progressão textual, a coesão, porque essa primeira frase ela está totalmente solta no texto, e além disso, ela vai desconsiderar essa fundamentação. Não vale, não relacionou, tá? O que tem a ver essa frase do poeta? Tem que relacionar. No período seguinte, você tem que explicar de forma sucinta por que essa frase do poeta, o que ela tem a ver com o seu pensamento, o que tem a ver com o tema. Tem que fazer essa relação. Lá na plataforma também tem uma aula específica ensinando a vocês a como tornar o repertório produtivo, tá? Que é isso que é tornar o repertório produtivo. Então, isso aqui ficou desconexo, tá? Então, não é só apresentar a fundamentação, eu tenho que relacionar, senão ia ser fácil, né? Só decorar um monte de porcaria aí, citar no texto e correr pro abraço, não é assim. E aí, beleza, vamos lá. Diante disso, é preciso refletir com urgência sobre a correlação entre o uso de drogas e saúde coletiva. Então, o que ela fez? Ela entendeu exatamente sobre o que era para falar. Era para relacionar os dois assuntos, tá? Então, tivemos aqui um probleminha só que precisa ser resolvido. Vamos aos parágrafos de desenvolvimento? Então, vamos falar sobre eles. Qual é a função dos parágrafos de desenvolvimento? Bom, é o parágrafo mais importante do texto de vocês. É lá que você vai realmente convencer o interlocutor acerca do seu posicionamento. É lá que você vai demonstrar conhecimento, senso crítico e, consequentemente, ter um texto persuasivo. Tá? Introdução só serve para apresentação. Eu uso a analogia de que é o trailer do nosso texto. E nos parágrafos de desenvolvimento é onde tudo acontece. É o momento de argumentar, demonstrar conhecimento, senso crítico e convencer. O interlocutor ele tem que ler o seu texto e falar, cara, é isso. É o que a Rafaela pensa, exatamente isso. Não, concordo totalmente com ela, é isso. Porque você foi convincente. Então, esse é o seu objetivo. Então, ninguém convence ninguém com senso comum. O que a gente chama? Uma pessoa sem fundamento. Já viu uma pessoa conversando com você, tentando te convencer? Às vezes um time, tá? Uma novela, um filme que é bom, alguma coisa, ela quer convencer você sobre política, tá? Não vamos falar sobre política aqui, que não é esse o objetivo. Mas tá convencendo e ela tá falando um monte de coisa que só tem o quê? Na cabeça dela. O que a gente pensa na hora? Nossa, que pessoa sem que discussão sem fundamento. Por que você fala que é fundamento? Porque ela não te aproximou do discurso. Ela não trouxe nenhuma informação conhecida por você. Às vezes você nem concorda, mas ela é uma informação conhecida e embasou aquela informação nos argumentos dela, utilizou aquela informação como base e relacionou, pelo menos para você começar a pensar no que ela está falando. Você pode até não concordar, mas você fala, nossa, essa menina aí sabe do que ela está falando, entende? Então, não podemos escrever textos dissertativos e argumentativos sem fundamentação, tá? Então, é nesse momento aqui que você vai começar a argumentar. Então, são os parágrafos mais importantes e, consequentemente, precisam ser os parágrafos mais extensos, os maiores parágrafos do texto, tá? Primeiro, desenvolvimento. Vamos lá. Conectivo. Em primeira análise, vale salientar que as políticas públicas atuais, em sua maioria, atuam como foco na repressão e não levam em conta o consumo de entorpecentes como uma questão de saúde pública.
Aqui, gente, o certo, quando a gente vai fazer tópico frasal, é uma frase bem curtinha, somente apresentando o assunto do parágrafo. Mas nós temos aqui que elaborar uma redação com até 25 linhas. Então, não dá para a gente traçar a mesma estratégia de uma redação com 30. Porque lembra que eu falei, a banca está cobrando a estrutura completa, então nós temos que apresentar todos os elementos. Porém, a gente não vai conseguir apresentar todos os elementos da mesma forma que seria uma redação de 30. Então, aqui ela começou a apresentar um assunto e já apresentar para o interlocutor de que forma ela vai tratar esse assunto, tá? Para iniciar a discussão acerca do tema, beleza? Então, vamos lá. Nessa lógica, olhar para o usuário como criminoso, aqui faltou uma vírgula, além de violar os direitos humanos garantidos pela Constituição Federal, ignora a necessidade dos serviços sociais e de saúde. Ok. Então, aqui ela trouxe o quê? A Constituição Federal para fundamentar, tá? Com isso, o cenário exposto reflete a falta de controle da produção da droga, burocracia para realizar pesquisa com as substâncias, dificuldade em criar políticas de redução e também, ou você usa o i ou você usa o também, tá? Aqui nesse contexto, os dois têm a mesma função, tá? Então escolha um ou outro. E também compromete o acesso à informação. Tá, vamos lá. O que ela falou lá no início? O cenário exposto, qual que é o cenário exposto? Atua no foco da repressão, não entende a droga como uma saúde pública, deve olhar para o usuário não como um criminoso, mas sim como uma pessoa de necessidade, de serviços sociais de saúde. E aí ela fala que a partir desse cenário, o quê? O cenário que ela apresentou anteriormente. Reflete a falta de controle de produção da droga, burocracia para realizar pesquisa com substâncias, dificuldade em criar política de redução de danos, ok? Agora, se compromete o acesso à informação, não ficou claro aqui. Como assim compromete o acesso à informação? Eu não citaria esse exemplo aqui não, tá? Ficou confuso. Até aqui, ok. Aí coloca um i aqui, ó. E dificuldade de criar política de redução de danos, tá? Aí tem a ver com o cenário que ela colocou. Agora, compromete o acesso à informação, pode ser que tenha a ver, mas ficou mal explicado, tá bom? Vamos ver aqui o parágrafo 2. Tem que seguir obrigatoriamente a mesma estrutura e ter o mesmo objetivo. Nesse caso aqui, a banca não pede ponto positivo e negativo de um assunto, então a gente vai começar sempre com o conectivo que transmite a ideia de adição. Outro fator importante é entender que o uso de substâncias psicoativas torna o consumidor vulnerável a riscos sanitários, por exemplo, vulnerável à dependência química e vulnerável à contaminação por doenças transmissíveis. Dificilmente o aluno consegue visualizar essa regência aqui, tá? Vocês podem ver que essa redação ela tem pouquíssimos erros relacionados à norma culta. É uma aluna que tem um bom desempenho nesse quesito, viu? Doenças transmissíveis como HIV e hepatite C. Então, ela traz aqui exemplos de doenças causadas pelo consumo de drogas. Então, por esse motivo, é um assunto totalmente relacionado à saúde, tá? Então, é o quê? O assunto que está pedindo aqui, ó, saúde pública, que traz um gasto. É um custo para o Estado, tá? Muito alto, inclusive, porque são doenças graves. Essa realidade, sob a ótica da saúde pública, requer medidas de prevenção, tratamento e cuidados continuados, sem distinção de raça, sexo ou classe social. Sendo assim, aqui sempre encerrando com o conectivo conclusivo, tá? Todos os períodos, excelente coesão. A atenção integral à saúde, quando realizada, corrobora com os princípios e diretrizes preconizados pela Lei Orgânica que regulamenta o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, que excelente também, tá? Então, ela deixou a fundamentação para apresentar no final. Da forma que ela relacionou aqui, ficou excelente. Vocês viram que foi diferente da introdução. No parágrafo de desenvolvimento 1, ela relacionou muito bem a fundamentação, que foi a Constituição Federal, e no desenvolvimento 2, mesmo ela apresentando no final, que isso não é comum,
tá? O melhor é apresentar ali no segundo período já do parágrafo de desenvolvimento, mas ela fez muito bem. Ela deixou para o final, mas ela conseguiu relacionar com tudo que ela tinha abordado antes. E no D2 ela trouxe a lei orgânica, tá? Ficou muito boa a fundamentação. Parágrafo de conclusão, turma, para que serve o parágrafo de conclusão? O próprio nome diz, concluir, tá? Aqui não estamos falando de Enem. Querem fazer propostas de intervenção? Tem que ser algo bem sucinto, tá? Não gaste mais do que 5 linhas para elaborar uma conclusão, tá? Porque vai prejudicar os parágrafos de desenvolvimento. Lembra que eu falei que são os mais importantes? Eu não posso concluir mais do que desenvolver e eu não posso introduzir mais do que desenvolver. Então, os meus parágrafos maiores e mais extensos têm que ser os parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, o parágrafo de conclusão faz uma proposta de intervenção bem sucinta, se o tema for um problema, no caso é um problema, se não for um problema, vai ter problema com a coerência e com a coesão do seu texto. Então, tem que aprender as duas formas, tá? Porque as bancas estão bem espertas com a turma que gosta aí dos esqueletinhos, tá? Porque os esqueletos são formados, os que eu conheço, tá? Todos que eu já vi. São esqueletos somente para temas em que o assunto é um problema. E se o assunto não é um problema, não estamos falando de Enem, não temos que problematizá-lo. A gente vai falar de forma positiva, do jeito que a banca colocar lá para vocês na proposta, tá? Então, é a importância do profissional de saúde na sociedade. Eu não vou falar o profissional de saúde é mal remunerado, trabalha muito, ganha pouco, tem que trabalhar em 3 hospitais para conseguir ter uma renda legal, não tem qualidade. Não! O tema pediu a importância, ou seja, de que forma ele agrega, de que forma ele contribui. Eu não vou problematizar onde não existe problema. O brasileiro tem essa mania de arrumar problema. Não é para fazer isso, tá? Isso a gente só faz quando no edital exige-se a proposta de intervenção. Aí, se o tema não for um problema, eu tenho a obrigação de problematizá-lo, porque depois eu preciso resolver problemas, tá? Mas se não é esse o caso, nós não vamos arrumar problema onde não existe, ok? Então, conclusão, aprendam a fazer propostas de intervenção e aprendam a fazer conclusão síntese, ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer uma síntese do que desenvolvemos ali nos 2 parágrafos anteriores, ou fazemos uma proposta de intervenção sucinta. O que não pode deixar de fazer? No primeiro período, retomar o seu posicionamento, ou seja, reafirmar. Lembra que seu objetivo é convencer? Na hora de concluir, você vai falar aqui, então, dessa forma, que é a conjunção conclusiva, é evidente que a saúde pública está totalmente relacionada com, ou os gastos, depende do que você abordou, tá? Os gastos, os altos gastos em saúde pública está totalmente relacionado ao aumento do uso de entorpecentes pela população. E reafirma ali o seu posicionamento, porque tem que fazer os dois, retomar o tema e reafirmar o seu posicionamento. E aí você faz isso num período só. Isso não pode deixar de fazer. E o que não pode ser feito de jeito nenhum? Apresentar informações novas, apresentar fundamentação. Então, nada do que não foi dito anteriormente eu não posso falar agora na conclusão, tá? Se eu quiser retomar fundamentação, no caso desse tema aqui, eu só posso retomar a paráfrase de Drummond. Eu não posso retomar, tem alunos que fazem isso, tá? Por isso que eu estou falando. Retomar a Constituição Federal, que foi a fundamentação do primeiro período. Não posso retomar a lei orgânica, tá? Então, conclusão é só retomada, beleza? Vamos ver o que a aluna fez aqui, então. Portanto, antes disso, cadê meu like? Estou vendo alunos que estão na aula desde o começo e não deixaram um like para a prof, tá? Preciso saber se é isso que vocês querem aqui, tá bom? Que eu vou trazer mais redações para a gente corrigir juntos. Portanto, trata-se de compreender que o uso de drogas no Brasil precisa ser abordado, sobretudo, como uma questão de saúde pública, tá? Não é pela saúde pública, acho que é como uma questão de saúde pública fica melhor. Não menos importante, é crucial considerar... galera, outra coisa,
essa redação, todas essas correções, os pontos que eu falei que não estão legais, os desvios que foram cometidos, eu já digitei essa redação, tá? E já está disponível lá no meu Instagram. Então, eu procuro toda semana, tá, gente? Não é sempre que dá, principalmente semana de recursos, é impossível digitar a redação, porque eu tenho que digitar e fazer as correções, dá um trabalhinho. Mas eu procuro toda semana trazer redações para vocês, modelos, para vocês saberem como desenvolver de acordo com o tema, ideias de argumentação, ideias de fundamentação que vocês amam. Então, essa redação já está digitada lá no Instagram para vocês, com todas as alterações possíveis e importantes de acordo com a proposta temática, tá? E os pontos que eu mencionei aqui. Não menos importante, é crucial considerar as ações intersetoriais para lidar com essa mazela. Olha aqui, nem parece esse, parece intersetor, parece um tanto de R. Cuidado com a legibilidade, viu? Para lidar com essa mazela social, evitar o que a gente chama de frase embrionária, esses períodos muito curtos, tá? Dava para amarrar essa ideia aqui, ó, e fazer um período só, no caso, para não ficar esses períodos curtos aqui, não é legal, tá? Por fim, é de fundamental importância estimular o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual como princípio de prevenção. Ela fez aqui uma proposta de intervenção bem sucinta, tá? Bem sucinta mesmo, de forma bem superficial, ficou bom. Então, assim, é um texto que vocês percebem que tem uma qualidade boa, teria uma boa nota, tá? A banca IDCAP não é uma banca muito exigente, os corretores não têm a canetinha tão pesada como em outras bancas, como a Vunesp, por exemplo. Então, é uma correção, na minha opinião, boa, tá? Boa. Eu acho que tinha que ser um pouco mais criterioso. Eles fazem vista grossa em alguns momentos, em alguns certames, tá? Então, não é tão rígido, mas é uma redação que teria uma boa nota. Vocês podem ver que o atendimento à norma culta da aluna é excelente, tá? Pouquíssimos erros, bem escrita, um excelente encadeamento lógico das ideias, coesão textual, então uma excelente redação. Então esses deslizes aí que eu apontei é só para a gente conseguir alcançar aí a nota máxima, que é sempre o meu objetivo com vocês, tá bom? Então qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários para mim, vou deixar também o contato da central de atendimento, caso vocês precisem de correção, de uma atenção especial para algum certame, tá? Pode contar com a prof, que eu estou aqui para ajudar vocês. Um beijo enorme e até a próxima!